Em algum momento da sua rotina, você pode ter sentido que fala e, ainda assim, não é realmente ouvido. Que suas opiniões são ignoradas, que suas decisões são questionadas sem motivo claro, ou que sua presença não gera o mesmo impacto que a de outras pessoas. O mais inquietante é que isso raramente acontece por acaso. Existe um padrão silencioso no comportamento humano que determina, de forma invisível, quem é levado a sério e quem é constantemente subestimado. E, na maioria das vezes, o problema não está no que você diz, mas em pequenas atitudes que você repete sem perceber. Ao longo deste conteúdo, você vai entender quais comportamentos enfraquecem o respeito ao seu redor e como isso se forma no dia a dia, além de como corrigir isso de forma prática. Não se trata de mudar quem você é, mas de entender como os sinais moldam a percepção dos outros. Fique até o final, pois alguns desses padrões podem estar acontecendo com você agora. Antes de continuar, faz um teste rápido comigo. Isso muda totalmente como você vai enxergar esse vídeo. Comenta agora uma única palavra que descreva seu momento atual. Pode ser cansado, sozinho, confuso ou até em paz. Não pensa muito, só escreve o que vier primeiro. Enquanto você faz isso, presta atenção. Muita coisa que você sente hoje não surgiu do nada. Existe um padrão por trás disso, e é exatamente isso que você vai começar a entender daqui pra frente. E se em algum momento isso fizer sentido pra você, deixa o like e se inscreve, porque isso me ajuda a saber que você quer ir até o fim dessa conversa. Tem uma coisa que quase ninguém percebe no começo: respeito não some de uma vez. Ele vai escorrendo em silêncio, como se fosse água por entre os dedos, e quando você nota, já mudou o jeito que as pessoas te olham. E o mais estranho é que isso não começa com algo grande, começa com coisas pequenas, quase invisíveis. Tipo quando você tenta explicar demais algo simples, como se estivesse pedindo permissão para existir naquela conversa. Ou quando você muda o tom da sua voz dependendo de quem está na sua frente, como se precisasse ajustar quem você é para ser aceito. E aqui tem um ponto que pesa ainda mais: pessoas não analisam isso conscientemente. Elas só sentem. Existe uma leitura silenciosa acontecendo o tempo todo nas interações humanas, uma espécie de sensação interna que decide se alguém passa firmeza ou insegurança. E quando você começa a se explicar demais, justificar tudo, ou suavizar demais suas opiniões para evitar desconforto, isso vai passando uma mensagem sem palavras: essa posição aqui não está tão firme assim. O curioso é que ninguém te desrespeita de forma direta no início. Não é um corte, não é uma fala agressiva. É sutil. Primeiro interrompem você uma vez ou outra, depois começam a não esperar você terminar, depois o seu sim passa a ser esperado, não mais questionado. E tudo isso vai acontecendo sem discussão, sem conflito, quase como se fosse natural. Mas não é. Existe um padrão muito antigo no comportamento humano que faz as pessoas testarem limites sem perceber. Não é maldade, é instinto social. As pessoas observam até onde podem ir com você, como você reage quando te interrompem, quando discordam de você, quando te colocam numa posição desconfortável. E se elas percebem que você recua rápido demais, que evita atenção a qualquer custo, que tenta manter todo mundo confortável menos você, algo muda na forma como te enxergam. Mas o ponto mais interessante disso tudo é que, muitas vezes, esse comportamento não vem dos outros primeiro, vem de você. É como se, sem perceber, você fosse ensinando o mundo a te enxergar de um jeito específico. E quando isso se instala, não é mais sobre o que os outros fazem, é sobre o padrão que já está rodando em silêncio ao seu redor. Tem uma cena que muita gente já viveu, mas quase ninguém para pra pensar. Você está conversando com alguém, tudo parece normal, até que de repente essa pessoa muda o jeito de te tratar. Fica mais seca, responde mais curto, às vezes até te interrompe como se a sua fala não tivesse tanto peso assim. E o pior é que isso não acontece de uma hora para outra, parece um ajuste gradual, quase imperceptível. O que pouca gente entende é que, no comportamento humano, ninguém decide te desrespeitar do nada. Isso vai sendo construído em pequenas leituras. A pessoa te observa em silêncio. Como você reage quando discordam de você, como você se posiciona quando alguém te contraria, como você lida com desconforto. E sem perceber, ela vai testando pequenas coisas, uma interrupção aqui, uma opinião mais firme ali, um tom mais frio em outro momento. Não é consciente, mas é constante. E tem um detalhe curioso nisso tudo: quando você aceita essas pequenas mudanças sem reação clara, o cérebro da outra pessoa registra isso como não há resistência aqui. E isso muda o ritmo da interação. Não é que a pessoa começa a te odiar ou algo assim, é mais sutil. Ela começa a te encaixar em um papel diferente dentro da dinâmica social. Um papel onde sua presença não precisa ser levada com tanta firmeza.
O mais interessante é que isso não acontece só com os outros. Em muitos casos, você também entra nesse jogo sem perceber. Porque quando você começa a evitar qualquer tipo de tensão, quando você engole respostas, quando você prefere não contrariar para manter o clima leve, você mesmo começa a reforçar essa dinâmica. É como se o seu comportamento dissesse: tá tudo bem, pode seguir assim. E aqui entra algo que raramente alguém percebe: esse tipo de mudança não volta com palavras. Não é explicando mais, nem tentando se impor de forma forçada. Isso só se altera quando a sua postura muda antes da reação dos outros. Quando o seu jeito de se colocar deixa de pedir permissão e começa a simplesmente ocupar espaço sem hesitar. E é justamente nesse ponto que a dinâmica começa a virar, mas o que acontece depois disso ainda é mais revelador, porque é aí que você percebe até onde as pessoas realmente estavam te testando o tempo todo, sem nunca ter dito uma palavra sobre isso. Tem um ponto nessa história que quase ninguém gosta de encarar, porque ele não acontece de fora para dentro, acontece de dentro para fora. Não é só sobre como os outros te enxergam, é sobre como você começa a se enxergar no meio disso tudo. Existe um momento bem sutil em que a pessoa começa a ajustar o próprio comportamento para evitar desconforto. Tipo, pensa rápido, você já engoliu uma opinião só para não criar clima? Já deixou de responder algo que queria falar porque achou que não valia a pena? Ou até mudou a forma de se expressar dependendo de quem estava na conversa? Isso não parece grande coisa na hora, mas vai moldando uma versão sua que sempre escolhe o caminho mais silencioso. E o problema é que o mundo reage exatamente a isso. Quando você começa a se colocar menos, mesmo sem perceber, as interações começam a te devolver isso de volta. Não porque as pessoas estão te atacando, mas porque elas simplesmente seguem o que está sendo apresentado. É como se a sua presença dissesse: eu prefiro não incomodar, e o ambiente apenas respeita isso, até demais. Tem uma ideia antiga na psicologia humana que fala sobre isso de forma indireta. A forma como você se posiciona internamente acaba virando o ponto de partida de como o mundo te responde. Não é místico, não é exagero, é observação de comportamento mesmo. E quando isso se instala, você começa a perceber pequenos sinais estranhos. Tipo não ser lembrado em certas decisões, sua opinião ser pulada em uma conversa, ou sentir que precisa falar mais alto para ser notado. E o mais curioso é que isso não nasce de falta de valor. Nasce de repetição. Pequenas escolhas diárias que vão ensinando todo mundo ao redor como te tratar, sem uma única palavra ser dita sobre isso. Só que tem um detalhe que quase ninguém percebe até tarde demais. Quando esse padrão se forma, ele não se corrige sozinho. Ele só muda quando alguma coisa quebra essa repetição. E é aí que tudo começa a ficar interessante, porque existe um ponto específico em que você para de só reagir, e começa a mudar o jogo sem precisar anunciar nada pra ninguém. No fim das contas, não é sobre ser duro com os outros, nem sobre criar uma versão diferente de quem você é. É sobre perceber o que, aos poucos, você mesmo foi permitindo que se tornasse normal na sua vida. Porque o respeito não desaparece de uma vez, ele é construído ou perdido em silêncio, nas pequenas escolhas que ninguém comenta, mas todo mundo sente. E quando você entende isso, percebe que não se trata de mudar o mundo ao seu redor, mas de parar de enviar sinais que dizem menos do que você realmente é. No momento em que a sua postura muda, mesmo sem palavras, tudo ao redor começa a se reorganizar. E talvez a verdadeira virada não esteja em fazer os outros te respeitarem, mas em não aceitar mais qualquer versão de você que não seja levada a sério. Se esse vídeo fez sentido para você de alguma forma, deixa o like aqui embaixo. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também precisam entender isso. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho, porque aqui a ideia é simples: te mostrar como o comportamento humano realmente funciona, sem enrolação. E comenta aqui embaixo qual tema você quer ver no próximo vídeo. Pode ser solidão, personalidade, relacionamentos ou qualquer outro comportamento que você quer entender mais a fundo. Aproveita também e confere o vídeo que está aparecendo aqui no card e a playlist do canal, porque tem outros conteúdos que vão encaixar perfeitamente com o que você acabou de assistir. A gente se vê no próximo.